Olá, queridos estudantes. Aqui quem fala é o professor Jabs e agora falaremos um pouco sobre o Renascimento. O que é o Renascimento? O Renascimento foi um movimento cultural e artístico que se baseou na recuperação da cultura da Grécia e da Roma Antiga. O que ocorreu, né? O Renascimento italiano, né, teve o seu início na Itália nos séculos XV e XVI. E a partir da Itália irá se expandir para o resto da Europa. Importante dizer por que o Renascimento começa na Itália. Porque as condições eram favoráveis. A Itália estava dividida em vários estados e alguns deles eram muito ricos. Né? E alguns desses estados também rivalizavam entre si. E havia muitos mecenas, ou seja, homens ricos que ajudavam os artistas, além da abundância de vestígios romanos e gregos que serviam de modelo aos artistas. Vamos falar sobre algumas características do Renascimento. O antropocentrismo, o homem passou a estar no centro do universo e das preocupações humanas. O individualismo, ou seja, defende a ideia de que o homem tem capacidade para escolher e decidir por si próprio, para pensar por si próprio e passa a valorizar-se e acreditar nas suas características. O classicismo e o humanismo, ou seja, esse gosto pela cultura clássica, pelas línguas grega e latina, pelos pensadores clássicos, pela arte e literatura clássica, pelos valores clássicos. O naturalismo, que é o interesse pelo estudo da natureza, física e humana em todos os seus aspectos. O espírito crítico, o homem passa a pensar por si próprio, a questionar a sociedade e o mundo que o rodeia, em vez de o aceitar como um dado adquirido. Até o saber tradicional passa a ser questionado. O, o experiencialismo e a curiosidade científica, ou seja, essa necessidade de comprovar pela observação e pela experiência qualquer fato antes de o aceitar como válido. Ou seja, a valorização do conhecimento. Então, em síntese, quais são os valores do Renascimento? Antropocentrismo, individualismo, classicismo, naturalismo, curiosidade científica e espírito crítico. Percebe-se que o Renascimento é essa nova mentalidade, essa nova forma de ver o mundo, né, baseada no desenvolvimento cultural, científico e artístico. Neste período, uma invenção importante que foi a prensa, né, a imprensa inventada por Gutenberg no século XV. Então, a imprensa tornou-se um importante meio de difusão de novas ideias, de progressos, de formas de pensamento. Ou seja, você podia replicar, né, essas ideias aos milhares. Houve um intenso desenvolvimento das ciências no Renascimento, como anatomia, astronomia, cartografia, botânica, zoologia, geografia. Uh, um dos pontos mais importantes do desenvolvimento cultural do período renascentista foi o astrônomo Nicolau Copérnico, que ele irá defender o modelo heliocêntrico ou o heliocentrismo, segundo o qual no centro, né, não estaria a Terra no centro do sistema solar, mas estaria o Sol, e em torno dele girariam todos os outros astros. Então foi uma importante descoberta da astronomia e que marca essa transição dessa mentalidade ou da cultura da Idade Média para a Idade Moderna. É a substituição do modelo geocêntrico pelo modelo heliocêntrico. Um baseado em ideias religiosas, né, muito influenciado pelas questões religiosas, e outro totalmente pela ciência racional e empírica. Né, um modelo heliocêntrico de Nicolau Copérnico. Um outro, apenas para falar também, né, o Nicolau Maquiavel escreverá o livro O Príncipe, que é um tratado de política, em que ele defende o realismo na política. Também uma grande produção cultural do humanismo. Terá muitos outros, né, como na Espanha, né, a Miguel de Cervantes irá escrever Dom Quixote de la Mancha, que é um romance de cavalaria. É uma outra obra muito importante também que já faz essa brincadeira, né, com as características culturais da Idade Média, né, que já não são tão, que estão sendo substituídas pelas características culturais da Idade Moderna, do Renascimento, né?
Então ele brinca com essa cultura cavalaresca, que é uma cultura da Idade Média. Na arte renascentista, dois grandes centros de arte renascentista estarão na Itália. O primeiro, né, em Florença, e o segundo em Roma. Então, em Florença, no século XV, sob o mecenato dos Médicis, já em Roma, sob o mecenato dos papas. Tá? Sem contar que também existe o mecenato dos Sforzas também. Na arquitetura, lembre-se que bom, daqui a pouco falaremos um pouco mais sobre os mecenas, mas os mecenas eram os financiadores, a burguesia e também a igreja que financiavam os artistas. Então, na arquitetura, nós temos o principal arquiteto, será o Brunelleschi, né, que, inspirado, né, na arquitetura clássica, né, no classicismo, ele produzirá muito irá, né, idealizar e construir muitos edifícios, como igrejas, palácios, bibliotecas, né, hospitais, arcadas, fontes. Quais são as características da arquitetura do Brunelleschi? A horizontalidade, ou seja, definida pelos frisos, pelas cornichas e balaustradas, a simetria, né, o equilíbrio, proporção e harmonia. Então, não vamos nos aprofundar aqui, mas entre os elementos arquitetônicos da cultura da arquitetura, né, do classicismo, as colunas e pilastras de ordens clássicas, né, arco de volta perfeita, abóbada de berço, né, a cúpula hemisférica, os frontões triangulares, o entablamento, né, com frisos e cornijas, a planta basilical, né, nas igrejas. E na pintura ocorrerão algumas inovações, como a pintura a óleo, de temas não religiosos, a perspectiva, né, o esfumato, são algumas das inovações na pintura. A pintura a óleo ela foi uma grande inovação, porque a pintura ela contribuiu para dar à composição mais vivacidade, mais brilho, maior durabilidade. A perspectiva, né, que é essa que permite criar a ilusão, né, de profundidade, de tridimensionalidade na pintura. E a técnica do esfumato, que foi aquela utilizada por Leonardo da Vinci, que suaviza os contornos na transição da cor escura para a cor clara, também é uma inovação, né, na pintura do período renascentista. E assim, quais são as características em toda a pintura no Renascimento? O naturalismo, a presença de elementos naturais, como paisagem, árvores, rios, rochedos. O racionalismo, sabe, a composição parece enquadrar-se no esquema geométrico, geralmente uma pirâmide, né, um triângulo. O equilíbrio, que é essa distribuição equilibrada das formas, dos volumes, e a aplicação da lei da perspectiva, né, que é essa profundidade, além, claro, de elementos arquitetônicos, né, como pontes, arcos, edifícios. Quem foram os mestres da pintura e da escultura neste período? Van Eyck, né, que pintou a Virgem, né, o chanceler Rollin, Leonardo da Vinci, né, que pintou a Última Ceia, a Virgem com Menina e Santa Ana, a Virgem dos Rochedos, a própria Mona Lisa, o Sandro Botticelli, né, o Nascimento de Vênus, pintou a Primavera, Rafael, que pintou o Casamento da Virgem e a Escola de Atenas, o Miguel Ângelo Buonarroti, né, que pintou o teto da Capela Sistina, Moisés, né, fez a escultura de Moisés, de Davi e também da Pietà. Outro, assim, na escultura, quais as suas principais características? O realismo, o naturalismo, grande semelhança com o real, o perfeito, né, conhecimento do corpo humano, né, que revelava o quê? Conhecimentos de anatomia, o dinamismo, sabe aquela sensação de movimento nas pregas da roupa, na contração dos músculos, na posição do corpo, a expressividade, essa captação de sentimentos, emoções, angústia, tristeza, êxtase e tranquilidade nas esculturas. Quais são os temas, tanto na pintura quanto na escultura renascentista? O homem enquanto ser humano indivíduo, figuras mitológicas como o nascimento de Vênus, né, a primavera e também Júpiter,
e temas religiosos também, como a Nossa Senhora, Menino Jesus, né, santos e a criação. Lembrando que o renascimento artístico ele também está sob o mecenato do papado, né, da Igreja Católica. Pessoal, essas são as principais características do Renascimento. Então falamos sobre o Renascimento principal aqui, o Renascimento artístico, né? Renascimento cultural, o Renascimento científico. Somado a isso, nós temos o Renascimento urbano, com o surgimento do capitalismo e o crescimento do comércio no Mediterrâneo, que inclusive é a origem e o enriquecimento das cidades italianas, né? Onde irá florescer, como em Florença, em Roma, o Renascimento, né? Esse movimento artístico, cultural e científico se deve à expansão do comércio, o crescimento populacional e o surgimento do capitalismo e uma nova classe social que é a burguesia, que também quer, né, se afirmar como, né, quer também, né, elevar o seu status social para aumentar o seu poder político. Um abraço a todos, pessoal, e até a próxima.